Nós queremos dar boa noite a você e queremos deixar uma palavra de Deus e queremos navegar nessa palavra. Queremos ir além, bem além, não do que está escrito aqui, mas que você possa entender no profundo a palavra de Deus. Nós queremos falar de salvação. A salvação, ela é individual. Você não tem como salvar a vida de ninguém a não ser Jesus. Só Ele pode salvar a minha vida, salvar a sua vida. E assim mesmo, Jesus ele só salva a minha e a sua vida se você quiser, estiver disposto ou disposta a aceitar aquilo que a palavra de Deus está revelando para mim, para você, para cada um de nós. Então, se prepare, né? Esse pode ser um tema para este vídeo. Se prepare, porque o Senhor, Ele já está preparando para mim e para você morada. E Ele já está preparando há muito tempo, porque quando Jesus ele foi para o Pai, Ele disse que Ele iria preparar a morada para nós, né? E a palavra de Deus diz, na casa de meu Pai tem muitas moradas. E também a palavra de Deus fala que quando lá no céu, onde nós todos queremos morar, todos nós falamos assim, não, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, o céu é para mim, o céu é para todos, mas é para todos que precisam, tem um regulamento para morar no céu. Não é fácil você morar no céu. Você tem uma terra que você mora. E você, às vezes, você está numa situação boa, você sente que o céu está na terra. Mas quando você está numa situação contrária, você sente que não é o céu que está na terra. Parece que caiu em cima de você algo pesado e que afundou a sua vida e que você se sente desprotegido de tudo. Então, a palavra se prepara, né? Será que nós, eu, você, nós estamos preparados para quando Jesus voltar, porque Ele já veio? Para muitos, Jesus ainda vem. Mas para mim, que creio no Novo, e no Velho e no Novo Testamento, porque a Bíblia ela não se resume no Velho Testamento. A Bíblia, ela começa no Velho Testamento, nas leis e tudo, mas logo, mais adiante, tem o Novo Testamento, né? Aí você vai entrar no Novo Testamento, você vai entrar em Mateus, você vai entrar em Mateus, aí você vem em Marcos, Lucas, e você vai adiante, até lá na parte do Apocalipse, que já está falando das coisas que estão acontecendo, tudo que foi falado, lá até em João, que foi as revelações, João viu, né, várias coisas que João viu, ele viu que está acontecendo agora. Muitas coisas já até aconteceram que João viu, mas muitas estão acontecendo agora e ainda vão acontecer, né? Porque a palavra de Deus, tudo que está acontecendo
é revelação da palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Então, se prepare, né? Será que você se sente preparado ou preparado? Se Jesus, ele chegar na sua vida agora, se ele chegar assim para você e dizer, olha, hoje eu estou chegando na sua vida, talvez vamos que aconteça de você estar com uma enfermidade e de repente essa enfermidade você está aí sofrendo e você não quer nada com Deus, mesmo quando o Senhor bota a enfermidade na gente, não. Deus não bota enfermidade em ninguém. Mas muitas das vezes o Senhor, ele permite que as coisas aconteçam na vida da gente para que a gente possa entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Aconteceu com Jó, aconteceu com com o próprio Jesus. Jesus, ele veio para sofrer, e sofreu, a palavra de Deus diz que ele era homem de muitas dores. Então, se a gente sente uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor em qualquer lugar do corpo, muitas das vezes a gente não suporta, a gente fica impressionado, a gente fica preocupado. O que está acontecendo comigo? Eu não nasci desse jeito, tudo mais. Mas eu quero dizer para você, para falar para você de salvação, de preparação. Quando você vai se casar, você se prepara, você tem toda uma preparação. Você começa a namorar, não é? Você namora, depois de um tempo de namoro, você fica noivo. Eu estou falando na coisa certa que deve ser. Tem gente que diz, mas eu não passei por esse processo, não passei por processo nenhum. A minha amizade, meu namoro, meu casamento é colorido. Amizade colorida. Colorido que eu digo no sentido que a pessoa, assim, tem uma amizade colorida. A pessoa está casado, mas não está casado entre eles, mas não na lei dos homens e na lei de Deus. Mas o Senhor abençoa a sua vida de qualquer forma, porque Deus é um Deus que abençoa. Mas a gente quer falar de uma noiva, um noivo, ele se prepara, Primeiro você tem aquele primeiro encontro, o primeiro aperto de mão, que você segura na mão da sua pretendida, que você quer casar, ou um simples olhar, aquele olhar que você bateu, aquele olhar, e aquele olhar, talvez ele já possa até, num simples olhar, pode no futuro chegar a um casamento, Então você tem todo um preparo, você conhece a pessoa, você começa a namorar. No meu tempo era diferente, hoje não, hoje está tudo diferente, mas eu estou falando pelo meu tempo, porque o meu tempo, o tempo de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia, ela fala, para mim e para você, que a gente tem que fazer tudo direitinho, tudo com ordem e com decência. Nada pode ser diferente do que está escrito na palavra de Deus. Então, você conhece a sua namorada ou seu namorado, há uma conquista, há um piscar de olhos, há um pegar de mãos, alguma coisa, alguém que te apresenta a você e diz assim, olha, assim, apresenta porque você quer ser apresentado, poxa, ou apresentada, gostei
dessa pessoa? Será que você consegue colocar a gente pertinho um do outro? Então, de repente, rola ali um namoro. Aí começa um namoro, né? Aí aquele namoro, a pessoa começou num olhar, daqui a pouco eu tô falando num romance. Eu estou falando, biblicamente falando, mas também uma coisa romântica. Não é uma coisa erótica. Eu não estou falando de erotismo. Eu estou falando de romantismo. Então, num romantismo, há um olhar, né? Há um sentimento, há um aperto de mão, né? Segurar na mão, né? Há um friozinho, um frisson que dá assim no estômago, que você sente aquele friozinho, aquele amor que começa a surgir na sua vida. E aí você pega na mão, daqui a pouquinho você se abraça, não é? Você se abraça e surge o primeiro beijo. Nem sempre o primeiro beijo é de livre e espontânea vontade, assim, de uma pessoa. Talvez de uma mas da outra não. Porque geralmente, no meu tempo, ou biblicamente falando, as mulheres, elas esperavam que o homem tomasse a iniciativa. Elas não iam, hoje não. Hoje as mulheres pedem os homens em casamento e muitas das vezes são as mulheres que pedem os homens em casamento, né? Mas num namoro há toda uma preparação. Você se prepara, há um piscar de olhos, há um olhar que penetra assim no profundo, há aquela coisinha que você sente por dentro, o seu coração bate pelaquela pessoa, né? Você começa a gostar daquela pessoa e aquela pessoa também começa a gostar de você. E aí, no meu tempo, né? O namorado ia lá pedir a mãe para poder namorar. Se eu posso namorar a sua filha? Era desse jeito. Então, há uma preparação. Por que eu estou falando isso? E por que eu estou usando a palavra de Deus? Porque a gente vai falar a palavra de Deus. Então, ali, aquele namoro, ele pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo de vocês se conhecerem, ou de repente, tem gente, os meus 2 filhos, eles se casaram com 2 meses de namoro. Todos os 2. E todos os 2 se casaram com 20 anos de idade. E eles estão casados e, graças a Deus, bem casados. Já se fazem... o primeiro filho já tem bastante tempo de casado e o segundo também já tem bastante tempo de casado. O meu filho é mais novo, já tem bastante tempo de casado. Então, o que acontece? Há sempre uma preparação. Aí você vai e pede, aí ele vai e pede a sua, se você é mulher ou se você é homem, né? Você vai, pede a mãe, os pais da sua namorada, que você quer namorar com ela, que você gostou dela e você precisa conquistar aquela família. Não é só conquistar a namorada, mas você tem que conquistar a família, porque afinal de contas, você pode receber um sim do pai da noiva, ou pode receber um não. De repente, eles podem dizer, não, eu não quero você como meu genro, porque você não tá de acordo com o que eu pensei para minha filha, né? De repente, é uma pessoa que você tem boas intenções, mas de repente tem pais que dizem, não, a minha filha estudou, ela tem faculdade, ela estudou,
eu quero uma pessoa que tenha um nível de escolaridade igual dela. Ou talvez não. Ou talvez eles vão te aprovar, vão aceitar você e você vai então pedir para namorar e você vai namorar, né? Você vai namorar e ali, com o tempo, você de namoro, você vai entrar no noivado, né? Aí vai ter tudo aquilo de novo. Você vai comprar as alianças, você vai chegar para os pais da sua namorada e vai dizer, vai pedir a mão da filha deles. Eu estou falando, é coisa romântica, eu não estou falando erótica. Vocês estão entendendo? Não é erótico, é romântico, né? Porque o erótico, ele já acontece, antes de tudo, ele já passa a carruagem na frente dos bois. Mas no caso romântico, não. É tudo pautado direitinho, tudo assim, biblicamente falando, é tudo direitinho. Então ali você vai pedir, dizer assim, olha, eu namorei tanto tempo a sua filha, eu quero pedir a mão dela em casamento, porque agora não é mais um namoro, porque depois desse tempo, do meu tempo, tinha os ficantes, aqueles que ficavam com as meninas, ficava com uma, ficava com outra, mas isso aí não é aprovado na Bíblia, né? Se prepara, a menina, ela se prepara pro seu noivo, né? Então aí eles passam pela fase do noivado. E na fase do noivado, eles começam a fazer planos para um casamento, né? E ali os planos para um casamento já começa a parte do enxoval, a gente precisa comprar isso, tudo assim, dependendo da posse de cada um, a pessoa, ou tem gente que casa e não tem casa própria, mas tem o básico para casar, porque se ama, se gosta, e eles querem se casar. Por quê? Porque o namoro em si, ele, se você fica namorando muito tempo, e se você tem o temor das coisas do Senhor, você acaba, a carne é fraca, é isso que eu quero dizer. Então você vai namorando um tempo, para que você não deixe que a sua carne tome vazão na sua vida e que possa extrapolar aquilo biblicamente falando e desrespeitar um ou outro, legalmente casar bonitinho. Então vocês partem para o enxoval, os dois começam a fazer planos para o futuro, fazer planos, como vai ser, aí vocês já começam a fazer plano, até que chega a preparar o dia, né? Os dias que vão se aproximando para um casamento, para você se casar, para você se achegar no altar, e você uma noiva, e você um noivo, né? E a noiva se prepara para as bodas, para o seu casamento, para estar diante do seu noivo, do seu amado, formosa, bonita, né? Cumprindo todos os requisitos que os seus pais colocaram, e também os requisitos que a palavra de Deus, né? Porque pela palavra de Deus, tanto o homem quanto a mulher deveriam casar virgem. Pela palavra de Deus, tanto um quanto o outro deveriam se casar virgem. Então vocês vão, e aí chega aquele dia que você está perto do seu casamento. Então a moça, ela faz lá o chá de panela, eu não sei como você
trata agora, e os meninos têm a despedida de solteiro. E na despedida de solteiro, na despedida de solteiro é totalmente diferente do homem e da mulher, né? As mulheres, geralmente na despedida de solteira delas, elas fazem um chá de panela, aí vão as amigas, e as amigas vão, cada uma dá uma coisinha para elas, aí pinta elas todinha, começa a fazer ela acertar o que elas vão ganhar. É tipo, depois que a pessoa também casa, que tem filho, que tem um chá de bebê, mas é um chá de panela. Aí você tem que acertar o que tem dentro daquele embrulho. O que tem aqui dentro, né? Você tem que acertar o que tem ali dentro. E aí, então, é dessa maneira. Até que, então, chega o dia do seu casamento, né? Aí você já conquistou a sua sogra, assim espero, já conquistou o seu sogro, eles concordaram, houve acordo, porque quando o casamento começa errado, já vai dar errado numa vida inteira, né? Então, é preciso se preparar para o casamento, se preparar para poder estar bem diante da família do seu cônjuge, porque aí você já entrou no casamento, você já conheceu, porque aquela pessoa que casou com você, ela tinha uma família antes, e você também tinha uma família que é da sua casa. Tanto o homem quanto a mulher vieram de famílias diferentes. E agora vocês entraram num casamento, vocês juraram fidelidade um ao outro, juraram que até que a morte separe, e vocês vão ali viver um novo ciclo da vida de vocês. Agora vocês vão ter muito mais responsabilidade, porque agora papai e mamãe pode dar um presentinho de vez em quando, mas o papai e mamãe não vai mais sustentar a sua casa. Você agora, tanto a mulher quanto o homem, vai ter que fazer com que a sua casa, vocês sobrevivam da responsabilidade que vocês, um para com o outro, precisam ter essa responsabilidade. Porque no meu tempo, rara eram as mulheres que saíam para trabalhar. Elas foram criadas para ser mãe. No meu caso, eu até falo isso. Foram criadas para ser mãe, dona de casa, cuidar da casa, cuidar do marido. Que naquela época já tinha mães com outros pensamentos, que investia na vida dos filhos, colocava para estudar, terminou o ensino médio, vamos para a faculdade, eu quero ver você formado, uma doutora, né, um engenheiro, formado aquilo que você né? Muitas das vezes até os pais impunham na vida dos filhos aquilo que eles tinham que ser. E aí os filhos acabavam estudando aquilo que os pais queriam, mas na verdade não era aquilo que eles queriam. Então, e aí não dá certo, não é? A gente precisa se separar, e a gente precisa agradar a Deus e também a gente se agradar, não é? Eu não posso fazer uma coisa e que uma pessoa, mesmo que sendo meu pai e minha mãe, que me deu educação, eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe, como eu tenho que respeitar o meu cônjuge, mas como eles também precisam respeitar aquela vocação que eu tenho.
E a vocação que você tem que respeitar também a vocação agora do seu marido, que ele tem uma vocação e você tem uma vocação. Então, para que haja harmonia, para que haja... houve toda uma preparação. É preciso se preparar. Então, houve toda uma preparação. E nessa preparação, vocês precisam ter uma sintonia para que um possa não violar o direito do outro. Porque quando você agora já casado, o seu cônjuge, a sua esposa, hoje em dia todo mundo sai para trabalhar. Ele sai para trabalhar e você também. E vocês precisam estar em harmonia. Vocês precisam estar em harmonia para quê? Para que vocês não tenham um choque, para que vocês não se choquem um com o outro. Porque vocês passaram pelo namoro. Vocês lembram do beijo? Você lembra quando você pegou na mão um do outro, vocês pegaram? Você lembra daquele olhar que você deu, que você jogou aquele olhar assim, que você fascinou aquela pessoa e aquela pessoa, o olhar foi tão penetrante, estou falando de romance, que te levou no altar, né? Que te levou no altar e que agora você já está casada. E agora a responsabilidade. Porque papai e mamãe, eles têm responsabilidade enquanto você está solteiro, ali na casa deles. Mas quando você se casa, você vai ter que ter... Claro que você não vai perder a comunhão com seu pai e com a sua mãe. Claro que seu pai e sua mãe, com certeza, no momento de dificuldade, eles vão te ajudar, como também você vai fazer por eles, vai tentar fazer por eles aquilo que um dia eles fizeram por vocês, né? Porque o pai, o pai e a mãe, ele nos cria, ele nos dá comida, ele nos faz crescer, ele nos dá educação. Então, nós vamos dar educação para os nossos pais de jeito nenhum, mas nós vamos mostrar para eles e agradecer a educação que recebemos deles. Porque a educação que a gente recebe dos nossos pais é a educação que eles talvez receberam dos pais deles. E a educação que eles te deram é a educação que você precisa conservar. Ah, mas eu não tive essa educação. Mas se você não teve, se empenha para você dar essa educação que você não teve para seus filhos, para os seus filhos que virão, né? Porque aí você já casou, já está casado, aí começa um novo ciclo na sua vida, porque agora você já está casado. Então, você agora precisa começar a fazer planos para uma família, para que talvez você não faça um plano logo, porque você quer terminar os seus estudos, você quer conquistar algumas coisas, uma casa própria, um bem-estar para você poder não colocar uma criança no mundo de qualquer jeito, não é? Porque você quer dar um conforto, talvez, que você não teve, ou que você teve, e você também quer dar para a sua geração. Porque você veio lá do seu namoro, mas agora você já está fazendo planos para quando você se formar, ou então você casou, você talvez já tem uma certa idade, você quer logo ter um filho, não é? E se você não consegue ter um filho, né? No futuro você pode ter muitas crianças precisando ser adotadas e você pode, né, ser mãe, assim como você teve uma mãe, né? Você pode ser mãe também
de uma criança que talvez não saiu do seu ventre. Mas a gente não quer fugir da palavra de Deus. A gente vai ainda ler a palavra de Deus para você, mas a gente quer falar que um casamento, uma noiva, ela precisa se preparar. E o noivo também precisa estar. O noivo, ele te chama. O noivo, ele te chama para um casamento. Ele te chama. Ele vai nos seus pais e ele pede a sua mão. Então, ele te chama para um casamento. Mas você tem que estar preparada para esse chamado desse noivo que te chamou para um casamento. Você não vai de qualquer jeito. Você não entra na igreja de qualquer jeito, toda descabelada. Você não entra na igreja. Você vai se arrumar. Você vai ter o seu dia de princesa, o teu dia que você vai se cuidar. Por quê? Porque você quer se preparar para o seu noivo. Você quer estar iluminada para o seu noivo. Porque aquele brilho que ele viu em você quando ele te conheceu, no namoro, ele quer ver esse brilho em você quando você entra na igreja. Quando você entra, você está o dia inteiro escondendo dele, assim, para ele não ver seu vestido, para ele não ver você. Ele só vai ver como uma surpresa, né? Ele vai ver quando você chegar, porque quem chega por último é a noiva. O noivo, ele tem que já ser o primeiro a chegar, porque ele tem que estar lá esperando a noiva. Então, o noivo, ele chega, ele está chegando. O noivo, ele chega. Mas a noiva, ela tem que estar preparada, ela tem que estar adornada, ela tem que estar iluminada. Ela não pode chegar de qualquer jeito na presença do noivo, porque o noivo, ele é aquele que está te despojando da sua família para agora estar nos braços, no seio da família. Ele está te levando para fazer uma família com você, para construir uma família contigo. Então, é preciso que você se prepare para você encontrar com seu noivo, para você estar adornada, para que você esteja linda. E da mesma forma, o seu noivo, ele quer te olhar e ele quer te aprovar. Ele quer olhar para você e dizer: essa é aquela que eu conheci naquele primeiro dia que eu dei aquela piscadinha de olhos ou de olho, ou que eu falei alguma palavra para ela bonita e que ela gostou. Tanto ela gostou que a gente namorou, noivou e a gente agora está partindo para um altar. A gente viu que a gente já chegou lá no casamento, lá na frente, falando até, pensando num plano familiar, mas a gente volta para falar, porque é muito importante a gente voltar, porque hoje você deve pensar, muitas das vezes, como foi lá atrás. Você está no hoje, o seu casamento, ou talvez você ainda vai se casar. E você vai ver esse vídeo e você precisa estar preparada. Você precisa ter gentileza. Você precisa conquistar a cada dia que passa a sua noiva e o seu noivo. E a noiva, o papel da noiva é estar preparada. Ela precisa estar preparada, porque o noivo, ele precisa, ele te aceitou, ele já te chamou, mas você precisa estar preparada para quando você chegar naquele altar, que ele olhe para você e ele veja em você aquela luz bonita que ele viu
quando ele bateu os olhos pela primeira vez em você. Mesmo que você possa estar num spa, né, se arrumando toda, mas não é só a sua beleza, mas é o seu conteúdo, é aquilo que você deixa transparecer de dentro. Porque, às vezes, com certo tempo, até mesmo de namoro, as pessoas podem relaxar naquela coisa tão linda, não é? Que é aquele primeiro amor, e as pessoas, às vezes, num namoro, às vezes a pessoa... Por isso que existe o namoro, para a pessoa ver se realmente é com aquela pessoa que a pessoa vai se casar, para que a pessoa depois não venha se arrepender. E então você se prepara para o seu noivo, você está bonita, mas você tem que estar iluminada, você tem que chegar no altar iluminada por Deus, iluminada para o seu, não mostrando só a sua beleza física, mas a beleza interior que conquistou, que muitas das vezes você pode não ter beleza física, mas você tem palavras doces, você sabe dialogar, você sabe conquistar no seu olhar, porque não existe ninguém feio, ninguém bonito. Existem pessoas que elas podem mexer com o emocional do outro e a pessoa se sentir apaixonada por você, e não só apaixonada, mas ela sentir um amor profundo por você. Por quê? Porque você tem uma essência, você tem algo que faz com que aquela pessoa, ela, de tal maneira, ela quer ter você por uma vida inteira, né? Até que quando você chega no altar, que vocês trocam as alianças essa minha está na minha de casado, mas tira de uma mão, né? Aliança, tira da mão aqui, ó, de noivo, né? Tira da mão de noivado. Ele agora não quer mais aliança nessa mão aqui, porque aqui vocês é um compromisso que vocês tinham de estar noivo para casar. Mas agora o prazer seu e dele é tirar essa aliança desse dedo e agora passar para essa mão aqui, que simboliza que aqui você está casado. Você já viu como é uma aliança? Uma aliança, ela é uma aliança. Ela é fechada. Ela não tem. Você, quando está com seu cônjuge, ou quando você está com a sua noiva, você está fazendo... Aqui tem duas, porque uma é do casamento e outra é da bodas de prata. Ouro branco e ouro normal. Então a gente usa duas por isso. Então, quando ele passa para essa sua mão aqui e você passa para a mão dele, você está fazendo diante de Deus ali um voto diante do Senhor, que vocês, um vai falar para o outro uma declaração bonita de amor, dizendo que um ama o outro e que vocês querem se casar e querem formar uma família, e que vocês, diante de Deus e dos homens, ali você diz, até que a morte nos separe. E é assim que é a nossa vida do noivo, né? Aí você deixa de ser o noivado de compromisso, mas agora um noivado de um casamento com o seu noivo, mas de compromisso e responsabilidade. Porque agora você tem responsabilidade. O noivo te aceitou, né?
o noivo te aceitou, viu o brilho em você, viu a luz em você e ele te aceitou. E agora vocês são uma só carne e vocês precisam ter responsabilidades. Isso é importante. E como isso é importante, agora sim a gente vai entrar na palavra de Deus, né? A gente quer falar para vocês da parábola das 10 virgens. Mas por que foi falado isso tudo, não é? E agora vai falar a Bíblia, não é? Porque a gente falou de romantismo. A gente falou que existe um noivo e existe uma noiva. Mas aqui nós estamos falando de um noivo diferente, mas que não deixa de ser igual na responsabilidade que nós temos uns com os outros e a responsabilidade que Deus também outorgou a essas mulheres. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, a gente vai ler de 1 a 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. E, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós, a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E no versículo 12 diz: Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E no 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, a gente falou sobre o Senhor. Agora a gente está falando do lado espiritual. Haviam 10 virgens. 10 virgens. Isso o Senhor ele está usando como parábola. 10 virgens. E o Senhor, num casamento há um preparo. Um casamento normal há um preparo. As pessoas se preparam para casar, para se casar. Elas não chegam de qualquer maneira numa igreja para se casar, porque de repente o noivo ele conhece uma mulher, de repente chega uma mulher lá de qualquer jeito, ele vai dizer: mas não foi essa que eu vi,
não é essa? Por isso que as pessoas namoram, elas vão se preparando para que elas se conheçam, para que elas possam se conhecer bem, para que elas possam se casar e serem felizes. Mas o Senhor e as nécias, elas não quiseram conhecer o Senhor. Elas não deram importância ao Senhor, porque o Senhor estava chegando a hora do Senhor, da festa das bodas, e ali ele falou eram 10 virgens, e ele disse, preparem as suas lamparinas, preparem as suas lamparinas. E muitas das vezes, nós descansamos na nossa vida, a gente Deus fala com a gente, e a gente descansa e espera, depois eu vou, depois eu faço, depois eu vou fazer. Não, Deus falou para elas prepararem, porque Deus, ele tinha pressa, ele queria ver que elas estavam se preparando, porque a qualquer momento, prepara a tua vida, prepara-te para encontrares com teu Deus. Essa é a palavra. Então, aquelas 5 nécias, elas adormeceram, elas não deram importância, achavam, não, em cima da hora. Sabe quando as pessoas dizem assim, mas ainda falta 3 dias, ainda falta 2 dias, quando chegar tal hora, tal dia, na véspera eu vou lá e compro. Mas nem isso elas pensaram. As 5 prudentes, elas se prepararam. Quando o noivo chegou para elas e disseram para elas se prepararem, acenderem, botar azeite nas lamparinas para que ficassem acesas, as 5 prudentes, elas obedeceram. Elas viram, eu preciso me encontrar com meu noivo. E para eu me encontrar com meu noivo, eu não posso me encontrar de qualquer maneira, porque até mesmo o noivo não vai me receber de qualquer maneira. Eu preciso me preparar. O noivo me avisou. Um namoro tem tudo um preparo. Não é assim, você vai botar uma pessoa dentro da sua casa sem você conhecer, você vai para dentro da casa de uma pessoa sem você conhecer, você pode perder sua vida. Mais ou menos é isso aí, não é? Porque o noivo, ele é muito conhecido, é conhecido até demais, porque ele está aqui, o noivo é o Senhor Jesus. E as 10 virgens, ela representa a cada um de nós, porque o Senhor, ele está avisando, te preparas para encontrares comigo. Por quê? Porque quando o Senhor chegar, ele não vai avisar a hora que ele vai chegar. Ele vai chegar de repente. Ele pode chegar de repente e você não está preparado. Como é que você vai botar azeite nas suas lamparinas? Não é? Você precisa buscar na palavra de Deus. Você precisa separar a sua vida. Mesmo que as pessoas me vejam eu brincar, mas eu sempre falei, eu brinco, mas eu sou sério. As coisas de Deus são as coisas de Deus. Eu não posso misturar as coisas de Deus com as coisas de dentro de casa. Se tem alguma coisa dentro da minha casa, eu vou e tento resolver da forma possível. Faltou alguma coisa na minha geladeira, eu vou lá e compro. Mas a Deus ninguém compra. Então, o Senhor, ele avisou. Ele chegou
as 10 virgens, elas representam a humanidade. Desculpa. As 10 virgens, elas representam a humanidade, porque Deus, Ele quer salvar todos nós. Então, Jesus, Ele veio para isso. Então, Ele disse, ó, preparem, acendam, botam azeite. Azeite é o Espírito Santo. Que você seja cheia do Espírito Santo. Que você possa buscar, clamar o Espírito Santo na sua vida. Seja cheia do azeite e conhecedora da palavra do Senhor. Ah, eu tenho que conhecer todos os nomes que estão nesse... Não, você tem que conhecer que Jesus Cristo salva, que você tem que fazer o ID do Senhor. Porque assim como Ele se revela a você, Ele quer se revelar a outra pessoa através de você. Então você precisa preparar a sua lamparina. E Ele chegou para aquelas 10, 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes, na mesma hora, elas obedeceram. E elas foram logo enchendo a lamparina de azeite, dobrando o joelho, buscando o Senhor, clamando ao Senhor. O Senhor olhando e vendo. Essas aí me buscam. Essas aí, elas precisam entrar. Essas estão aprovadas por mim, porque elas estão se preparando. Mas as outras 5, elas adormeceram. Elas adormeceram, talvez nem porque pegou num sono, mas elas adormeceram a sua fé. Elas não deixaram para a última hora. Deixaram, não, depois eu faço. Agora eu vou fazer comida, eu vou lavar roupa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou comprar, eu vou pegar a promoção de tudo que tem nessa vida. Depois então eu vou e vou me lembrar do Senhor. Eu vou arrumar a casa, vou cuidar do filho, vou botar todo mundo em primeiro lugar e vou deixar. Depois eu penso naquilo que o Senhor pediu. Isso é uma parábola. Mas é uma parábola que, se você for contar, são 10. São 10. 10 é um todo. Que o Senhor chamou as 10, 5 nécias, 5 prudentes. 10 significa 100% aqui. Porque são 100%. São 5 e 5. Não é na matemática, mas é 100% de nécia e prudente. São 100%, tá aqui, 100%. Mas 50% não ouviu e 50% ouviu. Porque 5 não quis ouvir, fez ouvido de mercador, mas 5 ouviu a voz de Deus e falou, eu preciso obedecer a voz do Mestre, porque eu quero entrar na boda do Cordeiro. Então, essas 5 nécias ficaram, quando elas escutaram um barulho e houve uma voz e disse, vem o noivo, tá chegando o noivo. E quando o noivo chegou, elas tinham que estar com a lamparina acesa, elas tinham que estar no azeite, mas elas não estavam e as outras estavam, e elas foram correndo nas outras, me dá um pouco do seu azeite, me dá um pouco do seu azeite, porque elas ficaram apavoradas. E elas disseram, as 5 prudentes disseram para ela, não, vocês vão lá e vocês vão comprar, porque se nós dermos para vocês, vai faltar para nós, e nós que estamos buscando, clamando, o Senhor, Deus está vendo, a gente é injusto, a gente que está buscando e vocês que não estão, querer tirar de nós.
a nossa bênção. Então, vão lá comprar. E elas saíram correndo a comprar o azeite. E elas foram lá. Mas só que quando elas chegaram lá, para ela foi tarde demais. Porque no versículo 13 de Mateus 25, diz assim, ó. Mas respondeu o Senhor: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, essa palavra quer dizer que entre a humanidade existem as nécias e as prudentes. Então, as nécias, elas não vão entrar na boda do Cordeiro quando Jesus voltar. Mas as prudentes, elas continuam enchendo a lamparina, buscando ao Senhor, clamando pelo nome do Senhor, fazendo o ide do Senhor, enquanto as nécias estão tentando pegar carona e quando Jesus voltar, ele não vem para buscar as nécias, não. Ele vem para buscar as prudentes, aquelas que estão com a lamparina cheia do azeite, que estão cheias. Jesus, ele veio para todos, mas ele avisa. O Senhor, ele só não vai dizer o dia que ele vai chegar, mas ele antes, ele disse, olha, é assim, é desse jeito, comparado, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Então, que você não seja nécia, tanto homem quanto mulher, mas que você seja prudente, porque o reino dos céus vai ser comparado a elas. E aqueles que não se preparar agora, quando o noivo chegar, vai ser tarde demais. A porta vai fechar, você vai escutar um estrondo no céu, você vai escutar o clarim tocando, né? Os clarins tocando, os anjos tocando as trombetas, mas você não encheu a sua lamparina. E aí o noivo, ele vai chamar apenas aqueles que estão com a lamparina cheia, que estão buscando, que estão fazendo o ide, que estão crendo, que estão vendo nele que ele é Senhor da sua vida. Encher a lamparina significa que você tem que acreditar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, deixar ele entrar no seu coração agora, porque depois você vai bater na porta e a porta vai fechar. E a porta que vai abrir para aqueles que não buscam o Senhor vai ser uma outra porta, totalmente diferente da porta que o Senhor está abrindo. Ainda está em tempo de você encher a sua lamparina. Ainda está em tempo de você, porque a qualquer momento ele vai chegar. A palavra de Deus diz que o Senhor não vai avisar quando vai chegar, mas ele já está dizendo para você, me busca, eu quero salvar toda a humanidade. Jesus não veio ainda porque ele quer salvar todo mundo. Enquanto todos não souberem que ele é Senhor, que ele veio para salvar, enquanto todos não conhecerem o nome de Jesus, ele não vem, porque ele não quer fazer injustiça com ninguém. Agora, nós que estamos aqui, de passagem nessa terra, queremos entrar na boda do Cordeiro. E para entrar no céu, é preciso que você esteja com a sua lamparina cheia do azeite, cheia, buscando a Deus na sua vida, pregando e fazendo o ide do Senhor, pregando o Evangelho a toda a criatura, porque é tudo que Deus quer. Jesus não morreu naquela cruz para eu dizer assim, eu estou salva, então tá bom, tá tudo bom. Os outros não precisam. Não, Jesus, ele chamou os discípulos para que continuasse
ali sendo pregado, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreva no canal, porque eis que o noivo está à porta. Amém? Fique na paz.